Boa noite, vamos dar início ao estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estou aqui hoje substituindo o nosso irmão Pedro Honorato, já antecipadamente, agradecendo a ele, os estudos que tem feito e, claro, hora ou outra, dia ou outro, pode surgir uma necessidade e o Maicon, eu nos dispusemos a, nesses casos, buscar substituí-lo se preciso for. E hoje, como o Maicon não poderia estar, ele entrou em contato comigo e aqui estamos nós. Vamos fazer um momento de oração e logo depois vamos dar sequência ao estudo, tentando buscar manter uma simplicidade, uma condição onde falemos de forma a que seja acessível a todos, sem perdermos também condição de profundidade, Vamos orar e vamos então dar o início ao nosso estudo. Deus, Senhor nosso, aqui estamos com os pensamentos voltados para Ti, buscando assim realizarmos um estudo que seja não só desenvolvimento intelectual, pensamento filosófico, mas também embasamento para que pensemos melhor os processos de mudança íntima que todos nós devemos ter e devemos fazer para que a vida seja plena, siga bem. Abençoe a todas as famílias aqui representadas e abençoe a nós aqui presentes. Assim seja. Já 19h30, iniciando dentro do horário programado. Então, do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, nós estamos no capítulo 1º, Pequena Conferência Espírita, primeiro diálogo, o crítico. E vamos à pergunta. Boa noite, Liana. Boa noite, Edna. Vamos à pergunta que o visitante, no caso o crítico, faz a Allan Kardec, a nova pergunta de onde o Pedro parou na semana passada. O visitante: eis o que o engana. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante àquele que vocês atribuem à mesa, donde se conclui que seus médiuns divertem-se às custas da credulidade alheia. A resposta de Allan Kardec será: então, se é o estalido de um músculo, não é a mesa que está preparada, visto que cada um explica esse pretenso embuste à sua maneira. Essa é a prova mais evidente de que nem uns nem outros conhecem a verdadeira causa. Vamos comentando por parágrafos a resposta, que é uma resposta longa, de Allan Kardec.
em geral, as respostas no livro que é o Espiritismo são respostas longas. Que Kardec faz, raras são as respostas curtas. E ele coloca o seguinte: logo o Kardec responde com um pensamento de uma contra-argumentação muito forte. Então, se é o estalido de um músculo, não é a mesa que está preparada. Isto é, não há uma preparação fraudulenta em relação à mesa. E sim, há um músculo. Já se transferiu aí, né, a questão para um músculo. E não como a pergunta anterior em que ele diz, né, se as mesas girantes e falantes não poderia ocorrer que elas fossem preparadas. Ele já entra numa outra questão. E Kardec continua: visto que cada um explica esse pretenso embuste à sua maneira, essa é a prova mais evidente de que nem uns nem outros conhecem a verdadeira causa. Porque se uns e outros que criticam conhecessem a verdadeira causa dos fenômenos em relação à mesa, boa noite, Cristiane, o que iria ocorrer? Eles teriam questionamentos realmente muito válidos, realmente questionamentos com uma validade para levar a uma reflexão muito pertinente. E, entretanto, não é isso o que acontece, não foi isso que estava acontecendo. Um explicava a partir de fraudes de que as mesas estariam preparadas, querendo dar essa explicação. O outro já estava buscando dar explicação através da contração de um músculo da perna fazendo barulhos como os ruídos e as batidas produzidas, né, na mesa. Continuemos. Respeito à ciência desse sábio cirurgião. Apenas apresentam-se algumas dificuldades na aplicação às mesas falantes do fato que ele assinala. A primeira é que a singularidade dessa faculdade, até o momento excepcional e olhada como um caso patológico, tenha se tornado repentinamente tão comum. A segunda, que é preciso ter uma intenção bastante forte de mistificar, para fazer estalar um músculo durante 2 ou 3 horas seguidas, quando isso só traz fadiga e dor. Boa noite, Deise. A terceira, que não vejo exatamente como esse músculo corresponde às portas e paredes nas quais os sons se fazem ouvir. A quarta, enfim, que é necessária a esse músculo ruidoso uma propriedade bastante extraordinária para mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, mantê-la em suspensão sem ponto de apoio e finalmente fazê-la quebrar-se ao cair. Nunca se pensaria que esse músculo tivesse tantas virtudes. Revista Espírita, junho de 1859, O Músculo Estalante. Allan Kardec dá aqui a referência do mês de junho da Revista Espírita do ano 1859, onde ele abarca, né, essa teoria chamada aí, teoria do músculo estalante. Ele diz que respeita a ciência do sábio cirurgião, mas ele, respeitando a ciência, não quer dizer que ele não possa colocar a sua discordância a partir do que a esse cirurgião faltou de observação para poder contestar
ou tentar dizer que a causa daqueles fenômenos era um músculo, né, fazendo barulho, tal como na mesa um músculo da perna, né, dos médios. Então Kardec vai falar que a primeira questão singular é que essa faculdade, né, desse músculo estalante, esse músculo que trazia um estalar, né, é que primeiro é uma questão patológica, é uma doença a ser tratada. E, entretanto, começa a se tornar uma doença que era excepcional, começa a se tornar comum, porque a época de Kardec estava havendo um verdadeiro festival de mesas girantes e dançantes. Então houve um boom desse fenômeno, não só na França, mas na Inglaterra, em várias outras partes do mundo, nos Estados Unidos, na Alemanha. E de repente várias pessoas estavam com essa patologia, né? Com esse músculo podendo estalar a seu bel prazer. Então esse é o primeiro ponto que Kardec observa. O segundo ponto, que é preciso ter uma intenção bastante forte de mistificar para fazer estalar um músculo durante 2 ou 3 horas seguidas, quando isso só traz fadiga e dor. Que interessante, né? Uma pessoa ficar instalando um músculo que vai realmente cansar, porque é um exercício físico, é uma atividade física, o estalar de um músculo vai trazer fadiga e dor, e a pessoa está ali o tempo todo, né? Instalando aquele músculo por 2 ou 3 horas, respondendo questões e sem ganhar nada, né? Sem nenhuma remuneração. E como, se aquilo traz fadiga e dor, aquelas batidas, aqueles sons se fariam da mesma forma, que na medida em que a pessoa estivesse cansando-se, também aqueles ruídos estariam menores. É natural, é uma questão lógica essa. A terceira, Kardec fala que não vejo exatamente como esse músculo corresponde às portas e paredes nas quais os sons se fazem ouvir, porque que músculo é esse que estala de uma maneira que o som, eu estou em uma pequena mesa, e se eu bato a mesa, é este o som. Se vocês conseguiram ouvir, boa noite, Isabel, conseguiram ouvir? É este o som. Então, não tem assim uma estrutura que nos diga da validade dessa teoria de que o músculo produz esse tipo de som, e pode ser um som nesta intensidade, pode ser mais leve, pode ser um som ainda mais possante. Eu não vou fazer aqui, que senão vou derrubar o aparelho que estou usando, né? Uma batida na porta também. Como esse músculo realizaria justamente a imitação perfeita desses sons? Kardec está levando reflexões, né, de uma observação mais aprofundada, mais detalhada, melhor realizada, e não Kardec está usando de um método dedutivo, onde ele pega diversas fontes e dali ele traz faz as suas deduções, e não de um método indutivo, onde de um caso particular fala-se, né, sobre o geral. Não
é este o método. E esse cirurgião ele parte para este método. Não foi este o método que Allan Kardec usou neste caso específico. E a quarta, enfim, que é necessária a esse músculo ruidoso, uma propriedade bastante extraordinária para mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, mantê-la em suspensão, sem ponto de apoio e, finalmente, fazê-la quebrar-se ao cair. Nunca se pensaria que esse músculo tivesse tantas virtudes. É a falta da observação. A observação in loco, a falta de uma experimentação in loco, nos diversos locais, né? Ver de perto, observar de perto, nos diversos locais em que os fenômenos estavam se dando. Porque aí ele veria não só batidas na mesa, mas também a mesa em estado de levitação saindo do solo, abrindo-se quando uma mesa se abria, fechar aquela mesa, ficar em suspensão sem ponto de apoio e até a mesa se quebrar ao cair. Aí, desfazendo qualquer questão que fosse uma hipótese em relação à alucinação, a uma alucinação coletiva, porque um objeto caiu e quebrou-se. Foi não uma alucinação, mas uma realidade objetiva. E aí, bom, como, né? Kardec termina, nunca se pensaria que esse músculo tivesse tantas virtudes. Ele está aqui ironizando mesmo. Uma fina ironia francesa característica dos tempos de Allan Kardec. Nós podemos ver essa ironia em pensadores hoje como Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, Mário Sérgio Cortella, quando eles falam determinadas questões que nós, ao ouvi-los, ficamos. Clóvis de Barros Filho, e a gente pensa, nossa, esses caras estão certos. E aí a gente vai entender que eles estão muitas vezes ali falando, estão ironizando, mas de uma maneira fina. E não de uma maneira agressiva. Kardec também sabia fazer isso muito bem, tanto quanto o Espírito São Luís, protetor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Também nas suas comunicações, muitas vezes, ironizava finamente. Continuemos. O célebre cirurgião de quem fala estudou o fenômeno da tipologia sobre aqueles que o... desculpa, entrou uma ligação do WhatsApp. Quando entra ligação do WhatsApp, infelizmente, né, como está ligado ao Facebook, não tem como... tem que esperar mesmo, não atender e aguardar, né? Uma pessoa... ou porque mexeu no WhatsApp, que se falar comigo errou, né? Porque logo desligou, então pode ter acontecido isso. Mas voltando, vamos lá. O célebre cirurgião de quem fala estudou o fenômeno da tipologia sobre aqueles que o produzem. Tipologia, para quem não sabe, né, é o termo que foi dado, né, por Allan Kardec e que significa eu vou olhar aqui no dicionário, no vocabulário espírita, para deixar a definição correta, né, desse termo. São as batidas, são os ruídos, mas Kardec, no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, ele traz um vocabulário, e é muito importante a gente
fazer isso para que a gente tenha esse livro, que foi um livro anterior ao livro dos médiuns, para que a gente tenha, né, uma melhor noção. Ele deixou um vocabulário muito extenso, muito maior do que o que ele deixou em O Livro dos Médiuns. Tipologia, né? Comunicação dos espíritos por meio de pancadas. Exatamente isso. A Bia até leu para mim aqui. Tipologia: comunicação de espíritos por meio de pancadas. Foi o termo que Allan Kardec usou para esse tipo de fenômeno. Comunicação de espíritos através de pancadas. E aí ele pergunta se esse célebre cirurgião, de quem o visitante fala, teria estudado esse fenômeno da tipologia sobre aqueles que o produzem. E a resposta de Kardec é não. Porque diante do parágrafo e das premissas anteriores, no parágrafo anterior, 4, né, em que ele faz reflexões a respeito, a resposta é clara, que esse cirurgião não estudou, né, sobre tipologia. E continua Allan Kardec: constatou um efeito fisiológico anormal em alguns indivíduos que jamais se ocuparam de mesas que batem, tendo uma certa analogia com o que nelas se produz. E, sem mais amplo exame, concluiu com toda a autoridade da ciência que todos aqueles que fazem as mesas falarem devem possuir a propriedade de fazer estalar seu músculo pequeno perônio. São apenas embusteiros, sejam eles príncipes ou artesãos, quer se façam pagar ou não. Estudou ele, ao menos, o fenômeno da tipologia em todas as suas fases, e a Bia colocou aí, né, o significado da palavra tipologia, né, como o Kardec definiu. Verificou ele se, com o auxílio desse estalido muscular, poder-se-iam produzir todos os efeitos tipológicos. Isto é, ele avaliou todas as possibilidades que esse músculo pequeno perônio, ao ser instalado, poderia produzir, como que imitando a tipologia que a Beatriz colocou aí, a forma de comunicação obtida pela sucessão de pancadas ou batidas curtas feitas em algum material rígido, usualmente madeira, produzindo ruídos. Boa noite, Eliette. E então, se ele não verificou todos os efeitos tipológicos, se esse músculo poderia, né, produzir todos os ruídos e batidas, não, ele não fez essa observação mais detalhada. Continua Allan Kardec: nada mais acrescentou, senão ele se convenceria da insuficiência de seu processo, o que não o impediu de proclamar sua descoberta em pleno instituto. Não é esse, para um sábio, um julgamento muito sério? O que resta dele hoje? Confesso-lhe que, se tivesse de submeter-me a uma intervenção cirúrgica, hesitaria muito em confiar-me a esse prático, pois temeria que ele não julgasse meu mal com um pouco mais de perspicácia. Quer dizer, esse cirurgião, ele quis entrar em um assunto que ele não dominava e, por um olhar de um caso particular, repito, ele quis colocar uma regra geral. Mas aí, sem melhor observar, sem perceber que aquilo que ele induziu
não estava abarcando todos os casos, ele se mostra aí, Kardec até fala que ele se mostra aí se colocando até em perigo enquanto a ser um profissional procurado. Porque o que Kardec disse, se uma pessoa fala alguma bobagem em relação àquilo que ele não sabe, aquilo que ela não sabe, obviamente, os créditos que possamos dar a esta ou aquela pessoa serão créditos de se duvidar das qualidades para que aquela pessoa faça qualquer intervenção, no caso de um cirurgião, uma intervenção cirúrgica, se realmente o meu caso, né, como Kardec colocou, seria um caso para uma intervenção cirúrgica, e em sendo, será que ele avaliou todas as questões? Será que ele pensou sobre diversas possibilidades? Ou ele agiu tanto quanto agiu em relação, né, a dar uma explicação aos fenômenos das mesas chamadas mesas girantes, falantes? Isso é muito sério, porque um trabalho profissional, né, pode prejudicar-se diante disso. E isso não só nos tempos de Kardec, e hoje, com as redes sociais, isso traz para nós um ensinamento muito bom, né? Com as redes sociais, e nós refletirmos o que é que nós estamos postando, o que é que nós estamos falando. Claro que em determinados assuntos nós devemos ter a nossa postura. Claro que em determinados assuntos nós devemos nos colocar com aquele olhar de cidadãos, de cidadãs. Quando é um assunto sobre política e eu entendo daquele aspecto que se está falando sobre a política, e eu sei que o que se está falando é uma teoria reducionista e que eu posso colocar algo a mais, contribuir até para o esclarecimento, para a reflexão do outro, que de repente não tenha um maior conhecimento, cabe a mim falar. Então, quando surgem assuntos nesse campo e que eu de repente tenha um certo talento para escrever um texto bem elaborado, bem organizado, postar a respeito disso, falar sobre isso. E aí sim, a gente, enquanto profissional, não seremos afetados, porque nós, em um assunto que não é um assunto estritamente da profissão do Leonardo, mas ele falou sobre algo político com base. Ele se mostra um cidadão com cultura nesse campo e não fica falando só do que ele acha. Entendem? Essa é a diferença. A diferença é essa. De não se ficar a falar do que se não conhece, porque isso Allan Kardec, na introdução de Livro dos Espíritos, fala muito bem que isto é leviandade. E se eu não observei a tudo, se eu não estudei a fundo, como que eu vou falar? Então, né, nesse campo hoje das redes sociais, em que muitos falam isso e aquilo, eu vejo pessoas falando diversas coisas que são suas posições pessoais, sem maior embasamento, umas colocando-se como à esquerda, outras como à direita, sem saber, historicamente, o que é a direita, o que é a esquerda no sentido político, e sem ter uma noção de que hoje, né, em um campo de uma filosofia política, está até um tanto ultrapassado ficarmos fazendo esse tipo de separação,
Claro que há teorias, né, diferenciadas, mas a questão é, conhecemos essas teorias? Sabemos a respeito delas para que venhamos a estar postando, ou muitas vezes postamos aquilo que é uma frase que nós gostamos, mas nós não conseguimos ampliar o sentido daquela frase. E aí nos damos mal. Quando uma outra pessoa comenta e coloca um raciocínio, claro, né, com embasamento, com educação, sem agressão, e a gente fica realmente sem poder responder. Ou a gente entra na humildade, quer reconhecer que não sabe e que vai buscar pesquisar sobre aquele assunto para poder responder e falar melhor a respeito. Então esse é um ensinamento que a gente, de uma resposta de Allan Kardec, na segunda metade do século XIX, né, na primeira década da segunda metade do século XIX, respondendo a um visitante, nós trazemos para, né, essa segunda década que se iniciou no século que estamos, o século XXI. Como algo antigo está novo. E vamos continuar. O último parágrafo da resposta de Kardec é: visto que esse julgamento é uma das autoridades sobre as quais o Senhor parece precisar apoiar-se para atacar o Espiritismo, tranquilizo-me completamente quanto à força dos outros argumentos, que fará valer se não os extrair de fontes mais autênticas. Kardec coloca assim, né? Visto que esse julgamento é uma das autoridades sobre as quais o senhor parece precisar apoiar-se para atacar o Espiritismo, quer dizer, ele faz um julgamento a partir de alguém, né, um cirurgião considerado sábio, mas que demonstrou falhas na sua observação e que o visitante, o crítico, está apoiando-se justamente nisso. Então, Kardec fala, tranquilizo-me completamente quanto à força dos outros argumentos que fará valer, se não os extrair de fontes mais autênticas. Novamente, a fina ironia francesa. Kardec diz, estou tranquilo, como, né, se uma conversa hoje informal nós disséssemos, não, estou de boa. Estou de boa com isso, porque se você está mostrando para mim embasamentos tão frágeis, os outros argumentos seus não serão também tão fortes assim, que me causem dificuldade para responder. Eu me tranquilizo, está de boa, tranquilo. E assim encerra-se essa resposta de Allan Kardec à pergunta sobre essa questão do músculo pequeno perônio ou o músculo estalante. Vamos prosseguir, que ainda temos tempo. Vamos para a próxima pergunta. O visitante. Entretanto, pode ver que a moda das mesas girantes já passou. Durante certo tempo foi um furor. Hoje, ninguém se ocupa mais delas. Por que isso, se é uma coisa séria? Resposta de Allan Kardec. É um parágrafo único, é uma das respostas curtas, mas não deixa de ser um parágrafo um tanto longo, mas não tão longo quanto a resposta anterior. Allan Kardec. Porque das mesas girantes saiu algo ainda mais sério. Delas se extraiu toda uma ciência, toda uma doutrina filosófica de múltiplo interesse para os pensadores. Quando estes nada mais tiveram
a aprender vendo uma mesa girar, não mais se ocuparam com isso. Para as pessoas fúteis, que em nada se aprofundam, era um passatempo, um brinquedo que abandonaram quando dele se enfastiaram. E essas pessoas nada significam para a ciência. O período de curiosidade teve o seu tempo, o de observação sucedeu-lhe. O espiritismo entrou então no domínio dos indivíduos sérios, que não se divertem com essas manifestações, mas com elas se instruem. Do mesmo modo, as pessoas que dele fazem uma coisa séria não se prestam a nenhuma experiência de curiosidade, e muito menos para aqueles que vêm com pensamentos hostis. Como não se divertem a si próprias, não procuram divertir as outras. Eu pertenço a esse número. Aqui Kardec dá uma resposta, como sempre, séria, mas de uma firmeza moral muito nobre, muito grande, com uma energia. Ao final, quando ele fala, eu pertenço a esse número. Qual número? Ao número das pessoas que não divertem-se com os fenômenos das mesas girantes, que, pelo contrário, observaram os fenômenos, que é uma dessas pessoas que passou pelo período da curiosidade, mas de uma curiosidade sadia, de observar e buscar então perceber o que aquele fenômeno poderia gerar ainda de maior exploração. E quando Kardec recebe a resposta de que a inteligência que a pergunta que ele faz, qual a inteligência está por trás dessas batidas? Somos gênios, espíritos, ou as almas das pessoas que já deixaram a Terra. Aí ele tem toda uma característica de pensar que isso é realmente uma verdadeira reviravolta num pensamento da humanidade. Porque vai gerar uma reviravolta no pensamento religioso à medida que Kardec pergunta aos espíritos e percebe que os espíritos não são todos iluminados, que há os sofredores, que há aqueles que querem enganar, que há aqueles que correspondem, né, ao desejo de se conhecer de maneira séria ao espiritismo, à vida no outro mundo, aos processos, né, aos mecanismos da mediunidade. Não se vê em pessoas sérias uma diversão com isso. Pelo contrário, do fenômeno tira-se a filosofia. E a filosofia espírita, essa doutrina filosófica, é o que vem a, digamos que dentro de um campo de uma filosofia acadêmica, poderíamos dizer que o espiritismo seria um ressurgir da escola platônica, mas agora não só com o mundo das ideias podendo ser acessado pela razão, mas podendo ser acessado de forma prática, de forma experimental, de forma, então, científica. É um pensamento próprio esse, né? Mas um pensamento que acredito tenha a sua lógica, né? Porque o Platão justamente falava que o mundo das ideias era um mundo causal e que o filósofo, ele é aquele ser que ele caminha para a morte. E isso é muito interessante, porque quando nós nascemos, no momento em que nós nascemos, nós já estamos contando o tempo
de forma decrescente. Porque no momento que nós nascemos, nós estamos condenados a morrer. O momento do nosso nascimento revela justamente aí também que nós somos seres caminhando para a finitude dessa matéria, desse corpo. E dentro de uma escola de filosofia platônica, nós estamos vivenciando, né, buscando viver de uma maneira diferente, sabendo que esse corpo é a matéria, que nós vamos sim não sermos infinitos nesse corpo, somos finitos, mas que há uma alma, que somos uma alma, que há uma substância indestrutível, que é a substância da qual somos feitos. E Allan Kardec diz exatamente isso para nós. Ele diz assim: o Espiritismo entrou então no domínio dos indivíduos sérios que não se divertem com essas manifestações, mas com elas se instruem. Uma pessoa vai a um grupo espírita e já não... Às vezes fala assim, não quer ver um fenômeno de uma mesa girante. Fala assim, eu gostaria, se possível fosse, talvez, a gente poderia conversar, Léo, com um espírito que te protege, com o Alberto, por exemplo. A gente poderia conversar com esse espírito amigo que é o velho Capim. A gente poderia conversar com o Diego, né? E muitas vezes nós convidamos a essas pessoas que estão passando por esses momentos de angústia, convidamos-las para irem até ao espaço físico do Grupo Espíritos Semeadores da Paz e conversando, né? Claro que eu tenho que ter a escuta cuidadosa enquanto espírita sério que sou, de buscar perceber se aquilo que aquela pessoa está desejando, pelas orientações que eu tenho da doutrina espírita, será necessário mesmo uma manifestação mediúnica ou eu ali uma inspiração, né, um fenômeno de uma mediunidade oculta e não visível, né, através do fenômeno da psicografia, da psicofonia. Essa pessoa recebeu uma orientação. De outras vezes a gente percebe que às vezes eu mesmo me coloco numa condição de realmente eu não tenho esse cabedal espiritual para falar algo, essa visão mais ampla que um possível espírito possa ter. Por exemplo, quando é o espírito Diego, em relação a assuntos especificamente de saúde, ele é um médico no além, eu não sou médico na Terra. Então, ele fala com propriedade, né? E que é de realmente espantar, né? No sentido positivo. Porque muitas pessoas falam assim, o Diego falou e fomos ao médico e, nossa, assim, parecia que eu estava ouvindo o Diego falar comigo, Léo, através de você, porque bateu tudo. Os termos técnicos, tudo, coisas que aí realmente eu não possuo esse conhecimento dos termos técnicos. Ele possui, até porque foi um espírito que quando encarnado, né, foi um jovem que desencarnou, infelizmente, aos 30 anos, né, em um acidente automobilístico. É o filho do Elvio e da Jusceia, um casal muito amigo nosso, né, que nós fomos desenvolvendo também esse carinho, essa amizade, né. Um abraço para vocês, Elvio, Jusceia, assim que vocês estiverem, né,
na possibilidade de escutarem, né? O Diego, que é esse amigo espiritual que muito cuidou da minha esposa, né? No momento de, infelizmente, né, da perda de nosso filhinho, cuidou e cuida dela também depois, cuida de muitas e muitas pessoas no GESP, muitas pessoas gratas a ele, um espírito que se colocou de amigo espiritual, né? Em determinado momento muito emocionante no grupo, ele fala, né, galgou uma evolução, né, chorou através de mim. As pessoas me falaram depois porque há um espírito que ele me toma completamente, né? Então, meu sistema nervoso central, eu como que durmo, entro num apagão e ele fala, né? E, nossa, ele falou que formou-se em medicina no além com o Alberto, né? E que é o guia, né, espiritual que controla a minha mediunidade. E o Alberto também, né, tem uma formação médica. E o Diego, os pais falaram que ele tinha esse sonho, né, encarnado. Ele foi dentista, mas ele sonhava em ser médico. E ele hoje é, né. E atendeu a mãe, atendeu o pai, né, a minha esposa, né. Tem uma irmã que ele atendeu, que ele passou um suplemento, né, que ela teve dificuldade até de achar, e que achou que deu testemunho essa semana que teve altas melhoras, e a gratidão que ela tem, né, por esse espírito. Então, assim, quando é uma questão médica, fazendo uma pequena biografia do Diego, até o El, né, nosso amigo, até falou: El, fica à vontade, que eu às vezes fico assim meio que restringindo, né, certas informações, até por medo mesmo, assim, poxa, a família, não sei, pode não querer que fale muito. E ele falou assim: não, tá liberado, pode falar. E eu falei: eu também tento mostrar uma descrição, deixar uma descrição em relação à mediunidade, mas eu fui chamado dessa tarefa também, nem tudo dá pra gente ficar ocultando, né? Então, abrindo esses parênteses para falar sobre isso, o Alberto muitas vezes também num campo teológico, filosófico, né? Um espírito que percorreu, né, essas áreas também, falando firme, né? Mesmo, né? Quando mostrando revelações, teve um dia que ele atendeu uma pessoa, né? E falou firme: não, o problema pareceu, não sei o que, é uma dependência química. Eu não tinha conhecimento nenhum. E com o Alberto, aí já é um outro fenômeno. Eu estou totalmente consciente. Então ele está falando e eu sei o que ele está falando, mas a confiança e a sintonia gerada fez com que eu não me sentisse inseguro em colocar aquela informação, e depois uma pessoa via mim chorando, né, falando que, olha, realmente essa problemática, eu tinha vergonha de expor, né. O velho capim com a sua doçura, né, desse preto velho, né, tão doce, e falando, né, em casos, né, mais em casos aí de umas questões psicológicas, umas questões de relacionamentos, não no relacionamento se fulano vai casar com cicrano, fulana vai casar, se fulano gosta de nada disso, de uma forma séria, mostrando a necessidade do que a pessoa precisa pensar em seu interior, que é outro espírito também que me toma, né? E raramente eu tenho algum flash de consciência quando ele está falando. A Bia colocou aí, né, o seguinte, deixa eu desceu aqui para mim, deixa eu voltar. Deixa eu ver se, aqui. Ele, Kardec, está descendo toda hora. Ele, Kardec, foi responsável por observar e apresentar à humanidade esses fenômenos com seriedade. Hoje trabalhamos amparando os sofredores dos dois lados da vida. Sentimento de gratidão. E desceu aqui de novo. Sentimento de gratidão que temos por todo o seu trabalho. O Espiritismo me transformou, ao testemunho da Bia aí, o Espiritismo me transformou numa pessoa um pouco melhor.
no autoconhecimento também e na oportunidade de auxiliar os necessitados. Esse testemunho da Bia também é o meu. O Espiritismo vem me transformando numa pessoa um pouco melhor. Na tarefa do autoconhecimento, de buscar me autoconhecer, e também nessa oportunidade de auxiliar aos necessitados. Eu, com Pedro, em conversa, abrindo esse parênteses para dizer da seriedade, de que a doutrina espírita nos traz, em conversa com Pedro, por áudio no WhatsApp, às vezes por ligação, coloquei para o Pedro assim: Pedro, tem uma palavra, se eu não me engano está na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, que ele diz o seguinte: a ciência enche, o amor edifica. Se nós ficarmos, Pedro, eu digo até mais por mim, só em um pensamento em relação ao Espiritismo, querendo transformar um Espiritismo, que ele é isso também, em uma universidade da vida e para a vida, mas universidade no sentido próprio da palavra, de abranger diversos setores do conhecimento e ali ter uma qualidade, de um conhecimento universal, onde nós temos diversos setores de conhecimento, numa universidade, o que nós temos? Faculdades diversas, a área de ciências humanas, ciências exatas, ciências naturais. Mas se eu, enquanto acadêmico, quiser colocar que o Espiritismo, passar o Espiritismo somente de uma forma acadêmica e não perceber que o trabalho é o consolo, que o trabalho é o esclarecimento não só, mas a partir do fato em que eu venha me esclarecendo, eu possa melhor confortar, eu possa melhor consolar. Porque o esclarecimento vai fazer com que nós não fiquemos como o cirurgião, aqui citado no estudo de hoje, sem uma observação total de uma situação. E aí nós entraríamos num processo de estarmos colocando aos irmãos e irmãs do grupo como que uma impossibilidade de, por exemplo, nos ligar para desabafar, para pedir um socorro, de uma impossibilidade para nos enviar uma mensagem pedindo um esclarecimento sobre alguma questão, não só do grupo físico do GESP, mas do grupo espírita Semeadores da Paz. O pessoal do Núcleo de Estudos Espíritas Carreba Schutel, idealizado e administrado pelo nosso amigo Mauro Rebelo. A Escola de Jesus de Nazaré, algumas pessoas também recorrem a nós, como nós recorremos também a elas, nesse intercâmbio, onde nós não devemos nos considerar aqueles que sabem tudo. E assim nós vamos trabalhando e realizando esse movimento do consolo, do conforto, não deixando que a ciência nos enche, que nossa vaidade seja tomada, que venha uma arrogância em nós e que nós comecemos a ver, por exemplo, não, Espiritismo é ciência, filosofia com consequências morais e éticas. Sim, ele é isso. Mas dentro da codificação espírita nós temos um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. E que muitos intelectuais, tem grupos que eu participo aqui no Facebook, e são grupos de intelectuais mesmo, dentro do Espiritismo,
e que colocam a respeito de que o Evangelho segundo o Espiritismo teria sido um erro de Allan Kardec. É uma posição desses pensadores que nós respeitamos, que também contribuem com o pensar espírita, mas nós discordamos. E qual é o nosso embasamento? Tanto a experiência pessoal, quanto o fato de que, ora, se Kardec estava fazendo um trabalho até então filosófico, experimental, um trabalho de valor, porque o Evangelho segundo o Espiritismo teria sido um erro dele. Ele não deveria ter escrito essa obra, segundo alguns, porque cristianizou o Espiritismo, mas ele não fala que o Espiritismo é cristão em o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala o Espiritismo cristão e cristão espírita em O Livro dos Médiuns. Então, por conta dessa expressão, vamos derrubar o Livro dos Médiuns? Esses são conceitos errôneos. O Espiritismo ele não pode nem deve estar a restaurar o cristianismo. E aí nós vemos, se não for para buscar retomar os ensinos de Jesus na sua simplicidade e pureza, o Espiritismo vai ser só filosofia e ciência. Não vai haver o consolo, não vai haver o conforto. Vai ser só isso. E será que, em sendo filosofia e ciência, sendo então só experimentação e só pensamento racional, se chegará ao fator transformação moral? E aí um outro embasamento que eu tenho é a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta: qual homem deve nos servir por modelo e guia? Essa pergunta é profunda. Qual homem deve nos servir por modelo e guia? Poderia ser uma mulher, gente. Um homem aqui não precisa de ser humano, tá? E a resposta dos Espíritos é uma palavra: Jesus. Modelo e guia é um modelo, é um padrão a ser seguido. Guia é aquele que nos pega pelo braço e nos conduz. É aquele que vai nos levar a uma condição onde nós vamos chegar a algum lugar de uma forma que nós vamos estar sendo bem conduzidos. Então, por que é que eu não vou dentro do Espiritismo estudar os Evangelhos e buscar diante dessa fonte que são os Evangelhos, simplesmente porque pensadores espíritas consideram que não, Kardec errou. Os Evangelhos têm certeza se aquilo ali é uma verdade, porque Jesus falou aquilo, e aí eu que tenho algum estudo, né, em hebraico bíblico, a gente vê que a palavra hebraica derer, que quer dizer caminho. Quando nós pegamos o Evangelho segundo João, em seu capítulo 6,
versículo 14. João diz assim: na verdade, João escreve aquilo que Jesus teria dito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou Deré. Eu sou o caminho. E a palavra caminho aí, em hebraico, Deré, pode ser traduzida de forma literal. Caminho mesmo. Um caminho. Uma estrada a seguir. Mas também pode ser como jeito. Maneira, traduzida dessa forma. O caminho é um jeito, é uma maneira de ser. Olha a pergunta que Kardec faz. Qual homem que deve nos servir de modelo e guia? Um modelo, padrão de comportamento, uma referência a seguir, um jeito, uma maneira de ser, como nós devemos ser. Devemos buscar referência em Jesus. E aí alguém pode contestar, mas Leonardo ou Léo, o Novo Testamento foi escrito em grego, você está falando sobre o hebraico. Tá, e foi escrito em grego, mas pensado dentro da cultura hebraica. Então, o idioma hebraico é importante nós sabermos o sentido para que a gente possa entender o que realmente na escrita grega do Novo Testamento os autores quiseram falar. O que eles quiseram dizer. A Bíblia coloca aí: o modelo do puro amor que pisou na terra, Jesus. Amai-vos, instruí-vos. Eis o equilíbrio para a evolução espiritual. É isso, Bia. Exatamente isso. Então Jesus é esse jeito, essa maneira de ser que nós devemos buscar estar sendo. Né? E para que fique a fonte, eu usei aqui do dicionário hebraico-português e aramaico-português. Pegando uma palavra e deixando nesta palavra o sentido que ela tem. Vamos então vou passar para o Pedro, onde nós paramos. É possível que ele venha assistir essa live, mas depois minha tradução é diferente da tradução dele, mas ele é inteligente, por uma foto ele vai captar. Vamos fazer a nossa oração e vamos encerrar o estudo de hoje, agradecido pela participação de todos vocês. Vamos orar. Deus, Senhor de bondade e de amor, nós estamos com os corações voltados para Ti e desejosos de alcançar-te, como nas belas palavras de Santo Agostinho: ó beleza tão antiga e sempre nova, quão tarde te amei. Que possamos em algum momento de nossas vidas, Senhor, dizermos tais palavras no fundo de nosso ser, com toda a nossa sinceridade, com todo o nosso amor a Ti, ó Deus, o belo, o bom, o sumo bem. Que o Senhor nos envolva nesta noite em Tuas vibrações de amor e paz, e que tenhamos um bom descanso. Assim seja. Muita paz a todos.